fazer a oração, elevando o nosso pensamento ao nosso Divino Mestre, ao nosso anjo guardião, agradecendo a Ele por mais essa oportunidade de estarmos aqui, na busca do conhecimento, que Ele possa nos fortalecer e não deixarmos que saímos desse caminho. Pedimos ao Pai e toda a espiritualidade trabalhadora dessa casa, que ampare a nossa palestrante hoje, que ela possa nos passar uma boa mensagem e que estejamos também, Senhor, receptiva a toda essa mensagem, que possamos trazer para o nosso dia a dia, para o nosso melhoramento íntimo e para a leitura de hoje, que ela também possa ser esclarecedora, nós possamos absorver o máximo de todo o conhecimento que vai ser passado hoje. Muito obrigado e que assim seja. Que todos os que têm o coração ferido pelas vicissitudes e decepções da vida interrogue diariamente a sua consciência. Remonte pouco a pouco a fonte dos males que os aflige e verão se na maioria das vezes não pode dizer: se eu tivesse feito ou não tivesse feito tal coisa, eu não estaria nesta situação. A quem se deve, então, todas essas aflições, senão a si mesmo? O homem é, dessa maneira, num grande número de casos, o artifício de seus próprios infortúnios. Mas, em vez de reconhecê-lo, ele acha mais simples e menos humilhante para sua vaidade acusar o destino, a providência, a sorte desfavorável, enquanto que sua má estrela, na verdade, é a sua própria negligência. Os males dessa natureza formam, certamente, um número considerável nas vicissitudes da vida. O homem os estará, quando considerar suas vicissitudes da vida, o homem os evitará quando trabalhar para o seu aperfeiçoamento moral e intelectual. Obrigada. Boa noite a todos. Pois é, mudar requer esforço. Eu estava me esforçando para a Dora dar palestra no meu lugar, mas não deu certo. Você pode ligar, Cid. Vamos lá. Mudar é fácil. Será que realmente é fácil? Tudo na vida é fácil quando nós falamos. Colocar em prática é mais difícil. Sabem por quê? Alguém já parou para pensar realmente nessa questão da mudança? Porque a gente desiste muito fácil. Nós desistimos fácil das coisas porque nós sabotamos essas mudanças. Mudar é extremamente complexo. Mesmo aquela mudança que achamos a mais fácil, a mais banal. Às vezes, essa é a mais difícil. Quanto mais fácil nós achamos que é mudar, na verdade, é o que nós caímos mais fácil também. Eu sempre usei a seguinte frase, realmente. Mudar é fácil, não muda quem não quer. Depois desse tema, para mim estudar, eu realmente tive que voltar atrás, na minha opinião. Não é fácil mudar. Nem um pouco. Mas também não é impossível. A questão da sabotagem é, por exemplo, eu resolvi, para minha saúde ou por estética, enfim, caminhar todos os dias. Estou caminhando tranquilo, estou fazendo a minha hora de caminhada todos os dias, mas começa a chover. Então, está chovendo de manhã, então hoje eu não vou caminhar. Aí, no segundo dia, está chovendo de novo. Mais um dia que eu não vou caminhar. No outro dia, inverno, está muito frio. Poxa, só mais 15 minutinhos, né? Eu não vou caminhar. E eu me saboto.
porque eu acabo me acostumando a arranjar uma desculpa para mim não caminhar. Essa é a forma que nós usamos, desculpas. Essa é a nossa sabotagem. Quando alguém nos pergunta o que nós queremos, o que nós precisamos mudar, muitas vezes nem sabemos. Temos que parar para pensar. Quando sabemos o que precisamos mudar, nós queremos realmente mudar. Começamos até com certo esforço, mas quando percebemos que não é tão fácil como imaginávamos, isso porque nós estamos condicionados a uma preguiça moral, começamos a nos justificar olhando para os outros e não para nós mesmos. Essa questão do temos que parar para pensar é a mesma coisa quando alguém pergunta para você, quais são os seus defeitos? É tal. E quais são as suas qualidades? A gente para pensar um pouco, não é? É a mesma questão do que nós temos que mudar dentro de nós. Realmente a gente sabe o que a gente precisa, o que realmente eu preciso mudar. Eu preciso mudar, de repente, o meu emprego porque eu não estou muito feliz. Sim, tudo bem. Se você não está feliz, você vai procurar um outro emprego, você vai mudar o seu emprego. Mas o seu íntimo, para te deixar feliz, para você se tornar uma pessoa feliz, você sabe realmente o que precisa mudar? Será que a gente realmente sabe? Ou a gente vai ter que parar para pensar um pouquinho sobre essa questão? E a questão da preguiça moral é... Por que eu vou mudar se, por exemplo, meu marido não muda? Por que eu vou mudar se eu já tentei, mas ele também não faz nada para mudar? Mas, quando se fala em mudar a questão moral, eu quero mudar a minha moral, o meu íntimo, ou eu quero mudar a moral íntima do meu marido? Mas a mudança é nossa ou do nosso próximo? Esquecemos nosso objetivo de mudança, o do porquê e o que queríamos mudar em nós. Colocamos no outro, de forma consciente ou inconsciente, o porquê da nossa falta de vontade e acabamos nos acomodando novamente, esquecendo do nosso real objetivo, a nossa mudança. É mais fácil a gente olhar para os outros e ver os defeitos dos outros. É difícil a gente olhar para a gente e reconhecer os nossos defeitos. É fácil a gente olhar os nossos defeitos. Realmente é fácil. Uma coisa é a gente saber, a gente conhecer. Outra, realmente, a gente reconhecer, ter a vontade, ter consciência de que nós realmente precisamos mudar, que aquilo está fazendo mal para nós. E uma vez que faz mal a nós, acaba fazendo mal para as pessoas que estão próximas de nós. Existe a questão da vitimização. Mas como é que eu vou conseguir mudar? Como é que eu vou ter vontade para mudar se não tenho apoio? Ninguém me apoia. Eu tenho a minha família, mas eu sou casada, tenho 2 filhos. Meu Deus, como é que eu vou mudar se os meus filhos me incomodam? Como é que... Eu sei que eu tenho que mudar a questão da minha paciência, da minha tolerância, mas, meu Deus, os meus filhos só me incomodam. Como é que eu vou mudar? Eles não me apoiam nessa mudança. Será? Será que realmente eles não apoiam? Será que não sou eu que estou sabotando esse apoio, porque, na verdade, eu sei que é difícil mudar? Porque, na verdade, para mim é mais cômodo ficar da forma que eu estou, colocando a culpa no outro? Aí entra a questão do esforço. Mudar requer esforço, força de vontade e olhar para dentro de si mesmo. Por isso é mais fácil, mais cômodo, olhar os defeitos dos outros, querer mudar os outros e não a nós mesmos. Mais fácil se esforçar para achar desculpas e julgar as atitudes dos outros do que fazer um auto-julgamento de nós mesmos. Vermos as nossas imperfeições. Ninguém aprende uma matéria se não estudar a fundo.
Ninguém saberá o que mudar se não se olhar a fundo. Quando nós vamos para a escola, a gente não aprende se realmente não estudar. Ah, mas eu não entendi. Tá, tudo bem, não entendeu, mas se você estudar, você vai conseguir pelo menos tirar uma nota boa para passar de ano. Não é assim que funciona? Por mais que às vezes a matéria seja difícil, mas você vai ter que se aprofundar um pouco para conseguir passar. A mesma forma é a gente. A gente tem que se aprofundar. A gente tem que olhar para dentro da gente, não olhar para os outros. A gente tem que olhar para dentro da gente. Encarar os nossos defeitos, eu acho que é a parte mais difícil. Realmente você saber que você tem aquela falha, aquele defeito, que com aquela falha, aquele defeito, muitas vezes você acaba se prejudicando e acaba prejudicando aqueles que estão próximos. Não só prejudicando, muitas vezes afastando essas pessoas. Nós afastamos as pessoas muitas vezes e colocamos ainda a culpa nelas, em vez de parar para pensar por que se afastou, por que aconteceu. Sabe aquele ditado que quando todo mundo está errado, eu sou a única certa? Será? Será que o mundo está errado e eu estou certa? Ou será que eu tenho que olhar para dentro de mim, ver o que é que está acontecendo, que os outros estão se afastando de mim, ou que os outros estão errados? As pessoas, quando elas acham, dentro desse contexto, que todo mundo é errado, que elas não precisam mudar, elas também não têm noção do quanto elas machucam as outras pessoas. Eu tenho uma pessoa da minha família que, quando ela soube que eu comecei a frequentar a doutrina espírita, ela não fala mais comigo. Eu até tentei várias vezes conversar com ela, puxar conversa, mandar mensagens, dar bom dia, mas todas as vezes que eu tentei, ela retrucou de forma agressiva. Ela acha que todas as pessoas, se não são da religião dela, elas não são boas. São pessoas que não vale a pena manter como amizade, enfim. Ela está certa, ela está correta, ela é a única correta, de acordo com a religião dela. Outras pessoas não podem ter uma outra religião. E, de uma certa forma, isso me magoa, me machuca, porque essa pessoa é minha mãe. E a sua mãe, por mais que às vezes, minha mãe não é legal, minha mãe é ruim, minha mãe é... Mas você está aqui graças a ela. Ela lhe deu a vida. Então, eu acho que por mais que você tem filhos, você tem maridos, eles são importantes para você, com certeza. Mas a nossa mãe, nós estamos aqui porque realmente ela aceitou. Tanto no mundo espiritual, que nós nascêssemos através dela, que nós tivéssemos um laço afetivo com ela. Por isso que essa questão do esforço, para mim também, realmente é um esforço. Eu tentar entender a minha mãe, eu continuar dando bom dia para ela, eu saber que não é uma bandeira religiosa, não é ser espírita, ser católico, ser evangélico, que vai deixar uma pessoa melhor ou pior. A sua essência é que vai te deixar melhor ou pior. A sua essência, você olhando para dentro de si, melhorando essa essência, é que você vai ser melhor. E eu preciso ser melhor. Então, eu tenho que olhar para minha mãe, tirar essa mágoa, que se eu disser para vocês que eu não tenho, eu vou estar mentindo. Tenho, sim, um pouquinho de mágoa, porque, que nem eu falei, não é uma bandeira religiosa. E, principalmente, porque eu cheguei aonde eu cheguei, eu sou quem eu sou graças à educação que eu tive dela. Ela deveria pensar um pouquinho nisso também. Poxa, mas a minha filha, ela está numa outra religião. Mas, olha, ela é uma pessoa de bem. Ela tenta se esforçar. Ela tenta
dar o melhor dela. Então, é um esforço, todos os dias. Às vezes eu penso, deixa ela para lá, não quero saber. Mas não, principalmente hoje, estando dentro da doutrina espírita, é uma cobrança. Não, eu sei. Não é querer saber mais que a pessoa, mas você ter consciência de que não vale a pena você ficar guardando realmente ressentimentos e mágoas, quando você pode tentar, de alguma forma, amenizar isso. Teve uma pessoa que deu uma palestra aqui na casa, e, na verdade, eu fiquei sabendo dessa palestra através de um outro palestrante daqui que deu palestra em Blumenau. Olha só como é a corrente do bem, né? Que ela falou assim, que ela tem uma pessoa, não sei se é bem dessa forma, eu vou contar ao meu sabor, tá? Que está ali atrás a palestrante. Tipo a minha mãe, ela não quer falar comigo no telefone, ela não responde no WhatsApp. Então, o que eu aprendi? Quando eu vou dormir, que eu vou fazer a minha oração, eu fecho os meus olhos, eu imagino a minha mãe e o meu pai, e eu os abraçando. Já que eu não posso fisicamente fazer dessa forma, ou conversar, eu tento de uma forma energética. Abraçar a minha mãe, conversar com ela mentalmente, mandar bons pensamentos para ela. É um esforço, com certeza. Os primeiros dias foi bem difícil. Bem mesmo. Mas hoje é uma coisa tão boa que eu faço durante a noite. Eu faço as minhas orações e eu penso muito nela, penso no meu pai e mando boas energias para eles. Eu tenho que fazer a minha parte também. E o medo? Pois é. O medo, quanto mais nós queremos mudar e não sabemos o que vai acontecer com essa mudança, aparece um sentimento que muitas vezes nós nem percebemos, que é o medo. Ele é nosso inimigo. Ele nos paralisa. Muitas vezes é por ele que desistimos de mudar. Quando ele não é enfrentado, ele se torna o nosso pior conselheiro. Ele nos lembra de algo que não deu certo, das vezes que nós tentamos, caímos, que nós não conseguimos, do sofrimento que muitas vezes essa queda nos gerou. Eu não estou falando daquele medo que, de repente, eu vou atravessar uma rua, veio um carro e quase me atropelou. Aí, na próxima vez, eu vou ter um pouco de medo, um pouco de receio, eu vou olhar com mais calma. Não é esse medo. Esse medo, ele até é bom, né? A gente vai passar a prestar mais atenção. É um medo de mudar as nossas atitudes. É o medo de repente, numa festa que eu estou, eu não vou mais beber. Aí os amigos começam, mas por que não bebe mais? Não, porque eu não quero, não estou a fim de beber. Aí passa mais uns dias, você vai novamente a uma outra festa, tem conhecidos lá, tem amigos, tal. Vamos beber, vamos... Não, mas eu não estou a fim de beber. Aí a pessoa vai começar a chatear você de novo. Aí a questão é, muitas vezes a gente acaba bebendo, mas é pelo quê? Pelo medo de perder os amigos? Aí eu pergunto, se não é uma necessidade para você beber, por exemplo, e você vai acabar bebendo, mesmo sendo contra a sua vontade, você está fazendo isso por quê? O medo que essas pessoas se afastem de você? Mas se essa pessoa se afastar de você só por causa que você não está mais bebendo, será que realmente ela é sua amiga? Será que realmente vale a pena esse tipo de amizade? Porque quando você realmente tem um amigo, que ele é verdadeiro, que ele é sincero com você, ele até vai brincar com você, fazer alguma brincadeira, mas não vai forçar você a beber. Ele vai respeitar a sua decisão. Está vendo como é uma coisa tão sutil, um exemplo tão bobo, mas que nos mostra a questão do medo que nós temos de mudar as atitudes, e nem por nós, mas o que os outros vão pensar de nós.
a gente acaba se sabotando. A gente acaba deixando de lado a mudança que a gente precisa fazer, com medo de ficar sem amigos, com medo do que os outros vão falar. E aí, muitas vezes, vem o sofrimento. O sofrimento, ele é inevitável nas nossas vidas. Estamos em um planeta de provas e expiações, que é a Terra, onde, infelizmente, nós aprendemos pela dor. Mas é exatamente o sofrimento, essa dor que nós sentimos, é que nos torna humanos. Seja a parte física, o nosso corpo, quando nós nos machucamos, nós sentimos a dor no corpo. Ou seja a parte moral, o nosso espírito, porque com a dor nós paramos para refletir e vemos onde precisamos mudar, qual atitude ou atitudes precisamos mudar para que não sofremos mais. Quando acontece alguma coisa com o nosso corpo físico, que a gente se machuca, é diferente de quando a gente precisa, né, ou sofre essa questão da dor moral. Mas dor moral, que a moral faz parte do nosso espírito. Que nós somos espírito, que estamos em um corpo físico. Quando nós temos um problema alimentar, nós nos obrigamos a mudar a nossa alimentação, certo? Às vezes a gente leva a sério, às vezes não. Mas é uma mudança física. O nosso corpo precisa. Mas quando vem uma doença, o nosso físico, que nos abala, essa mudança que vai acabar acontecendo, essa doença não necessariamente no nosso corpo, mas de alguém próximo de nós. A gente para refletir. Quando isso aconteceu comigo, pelo menos, eu parei muito para refletir. O que eu estou fazendo? O que foi que eu fiz? Eu fiz tudo o que eu podia? Eu estou de bem com essa pessoa? Eu tenho algum ressentimento? Se ela desencarnar, como é que eu estou com ela? Eu vou ficar em paz comigo mesma? Ou eu vou ficar com algum tipo de sentimento? Poxa, não perdoei. Podia ter perdoado. Ela estava lá, estava doente, eu podia ter ido lá visitar. Eu não fui. Coloquei outras prioridades na frente. Essa é a dor moral que nós sofremos. Muitas vezes desnecessária. Pelo nosso orgulho. Nosso orgulho é que não deixa nós tomarmos realmente as atitudes de mudança que nós precisamos dentro de nós. No Evangelho, diz assim: terá Deus nos criado apenas para o sofrimento? Não. O sofrimento é temporário e decorre da nossa resistência à prática do bem, para satisfazer o orgulho e o egoísmo que existe em cada um de nós. Bom, temporário. Temporário porque depende somente de nós mesmos, das nossas atitudes, da nossa forma de ver o mundo. Quanto antes mudarmos, menos sofreremos. Mais rápido faremos o bem, mais rápido iremos mudar a energia que está ao nosso redor. Devemos ter vontade, coragem, ânimo e satisfação em nos melhorar sem vergonha alguma. Muitas vezes, sofremos sem necessidade, e é onde entra o desafio. Identificar se o sofrimento vale a pena ou não. Vou colocar para vocês uma situação, por exemplo, de vitimização. Quando eu me vitimizo muito, que eu sou sempre a coitada, porque ninguém me entende, as pessoas nunca estão do meu lado, ou eu quero chamar a atenção das pessoas, então eu começo a ficar doente, a
inventar doenças, só para chamar atenção. Porque eu quero ser o centro do universo. Será que vale a pena? Quanto tempo eu estou sofrendo? Que nem diz aqui. Quanto antes mudarmos, menos sofreremos. Se eu ver que eu preciso de mim em primeiro lugar para ser feliz e depois do outro, porque eu não posso dar o que eu não tenho. Eu não posso dar felicidade para alguém se eu não tenho a felicidade dentro de mim. Eu não posso dar amor para alguém se eu não tenho amor dentro de mim. Então, primeiro, eu tenho que mudar e ter as coisas dentro de mim. Se eu continuar me vitimizando, eu vou estar perdendo tempo. Eu vou continuar sofrendo. Meu sofrimento, ele não vai ser uma coisa temporária, de tempo pequeno. Ela vai ser um temporário longo, muitas vezes de uma vida inteira. Eu posso olhar para dentro de mim e querer mudar, parar de me vitimizar. Quando eu me vitimizo, as pessoas acabam se afastando de mim. Isso aconteceu comigo. Eu passei quase 3 anos criando doenças, me vitimizando, achando que eu estava chamando a atenção dos meus filhos e do meu marido. Na verdade, o que eu estava fazendo? Sofrendo, acreditando realmente que eu era doente. Na verdade, eu não era. Eu ia para o hospital, chegava lá, eles não sabiam nem o que fazer. Colocavam soro e me mandavam para casa. Passava 3, 4 dias, estava eu de novo no hospital. E assim foram 3 anos de vitimização. E os médicos nunca encontrando nada. É claro que não ia encontrar. Eu criava as doenças, porque eu me pegava, levava para o hospital, chegava em casa, iam lá, ficava um pouquinho do meu lado, mas por obrigação. Não porque eles realmente queriam ficar ali do meu lado. Quem é que gosta de ficar 3 anos do lado de uma pessoa que reclama o tempo todo? Não, né? Às vezes a gente fica do lado de uma pessoa que reclama um dia, a gente já fica de saco cheio, não é verdade? Imagina 3 anos. Então eu tive que parar e ver, pois meus filhos estão se afastando de mim. Meu marido se afastou de mim. O que é que está acontecendo? O que é que eu estou fazendo? Eu, vítima. Por que eles não querem me ajudar? Foi quando eu comecei na casa espírita. Comecei com a conversa fraterna, com tratamento. E nas conversas fraternas eu comecei a perceber que eu não era vítima, de jeito nenhum. Eu estava me vendo como vítima, mas eu não era vítima. Então eu tive que ter fazer um esforço enorme, muito grande, e faço hoje ainda, para não entrar na vitimização. A vitimização eu estou colocando como exemplo que é o meu caso, porque eu acho que eu só posso falar daquilo que realmente eu senti na pele. Eu não posso falar de outras coisas que eu não passei. Eu não teria moral para falar sobre isso. Mas a vitimização eu tenho. E foi bem difícil, tá? Parar de me vitimizar, parar de querer ir para o médico. E o mais difícil foi eu me esforçar para isso, e eu me esforçar para olhar para os meus filhos e para o meu marido e trazer eles de volta. De volta para uma pessoa que eles conheceram, que era alegre, uma pessoa que era divertida, uma pessoa que gostava de viver, não uma pessoa que vivia numa cama reclamando de tudo e querendo ir para médico. Da mesma forma que a gente afasta, é um tempo também para a gente conseguir trazer eles de volta. E nesse tempo, a gente tem que cuidar muito, se esforçar muito para não se olhar como vítima. Mas eu estou tentando, mas olha só, eles não ficam perto de mim, eles não querem conversar muito comigo. Mas é claro, você os afastou. Você tem que trazê-los de volta, mas você tem que ter o esforço. Você tem que se esforçar, você tem que querer de verdade. E aí vem a questão da felicidade. Será que ela existe? Como é que eu vou conquistar a felicidade? Sim, a felicidade nos é assegurada pela lei de Deus e devemos conquistá-la passo a passo, trabalhando por vencer as nossas próprias imperfeições. Alcançará a felicidade mais depressa aquele que se esforça para dominar as suas más tendências. Ora,
então podemos sermos felizes. Mas, mais uma vez, lembremos que requer esforço. Devemos conquistá-la passo a passo, trabalhando por vencer as nossas próprias imperfeições. Ou seja, nada é do dia para a noite. Devemos tomar para nós os conselhos que damos aos outros. Não posso exigir do outro aquilo que eu não pratico. Eu não posso exigir do outro o que eu não tenho moral para falar. É que eu comentei agora com vocês, né? Eu não teria moral para falar de um outro assunto, mas de vitimização eu tenho, porque eu passei, eu fui, e não fui vítima, não. Eu achava na minha cabeça, né, que era, mas não era. E essa questão da felicidade, você tem que construir ela. Da mesma forma que a gente constrói uma casa. Você não pega uma casa, mesmo que você compre uma dessas casas prontas, certo? Mas ela foi construída. Ela não veio pronta. Foi ali, todos os dias, sendo construída aos poucos, tijolo por tijolo. Depois que a base, a estrutura fica pronta, os alicerces, as coisas vão acontecendo. A mudança na nossa vida, ela tem que ser dessa forma. Eu vou mudar. A partir de hoje, eu vou mudar. Lembra lá o primeiro slide? Que não é fácil, que aquilo que a gente acha que é a coisa mais fácil do mundo para mudar, é o que a gente vai cair mais rápido. A mudança, ela é gradativa. É com o tempo e principalmente com o esforço, com boas energias, realmente a vontade, perseverando acima de qualquer coisa. Aí nos leva à questão do Livro dos Espíritos. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Distinguir o bem do mal. Se queremos melhorar a nossa vida, vamos orar, vigiar nossos pensamentos e as nossas atitudes, cuidar de nós, da nossa vida e não dos outros. Olhar dentro de nós e não dos outros. Temos duas situações em nós, corpo e espírito. Nós somos os dois. A lei dos homens, as constituições, ela é humana. A consciência moral faz parte do espírito. Tudo que é físico, por exemplo, a medicina cura. Uma dor física, a medicina vai curar. Mas a moral, ninguém cura para nós, não. Somente nós mesmos vamos mudar a nossa moral. A oração, para mim, é muito importante. Muito. Eu não consigo. Ore. Peça auxílio, peça amparo. Você tem um anjo guardião o tempo todo com você. Não sei se vocês acreditam ou não. Eu acredito. Porque a gente não está sozinho. Nós temos um anjo guardião e está sempre conosco. Por que eu não posso pedir ajuda para ele? Se às vezes eu peço lá, me ajuda a chegar na hora no trabalho. Ou me ajuda a ganhar na Mega Sena. Por que eu não posso pedir para ele algo realmente que vai valer a pena nessa minha encarnação? Me ajuda, me ampara, fica aqui comigo, por favor, me ajuda a mudar. Eu quero. Talvez sozinha eu não consiga, mas me ajude. Peça ajuda aos amigos. Sejam os desencarnados, os amigos espirituais, ou numa casa espírita. Se de repente você não quer conversar com algum familiar ou com alguém sobre essa questão da mudança, ou de tentar encontrar dentro de você o que realmente você quer mudar, procure a conversa fraterna. Faça a conversa fraterna. Peça auxílio numa casa espírita também. Independente de religião, talvez outros tenham alguma religião, mas vem aqui também. Peça amparo, peça auxílio. Nada como a gente conversar. Quando você conversa, você está colocando para fora aquela angústia, aquela agonia que você muitas vezes sente dentro de você. E é o que ajuda. Que nós possamos viver de sonhos e não de ilusões. Porque quando nós sonhamos com algo, nós corremos atrás. A gente muda o que é necessário para conseguir realizar esse sonho. Mas a ilusão, ela nos prende ao comodismo. O que falamos no início da palestra, nós nos acomodamos, nós nos sabotamos.
Por que ilusão? O nome diz, estou pensando, de repente vai dar certo, quem sabe, talvez. Pois é, semana que vem. Mas o que eu estou fazendo? Para deixar essa ilusão e transformar ela num sonho. Num sonho de que, semana que vem, realmente eu vou correr atrás, eu vou conseguir realizar aquilo. Porque o sonho, na verdade, é a realização de algo. Eu quero realizar, então eu vou correr atrás. Passo a passo, todos os dias, para que possamos dar o melhor de nós em primeiro lugar, para nós mesmos, para então podermos dar o nosso melhor para o outro e para o nosso planeta. Se eu dou o melhor de mim, eu vou conseguir dar o melhor de mim, primeiro para mim, depois para o outro. O outro pode ser as pessoas mais próximas de você, em todos os sentidos. As pessoas da sua família, marido, esposa, filhos, pai, mãe, tio, avô, enfim. Pode ser as pessoas do seu trabalho. Aquela pessoa que às vezes você está no ponto de ônibus e todos os dias ela pega o ônibus com você. E o nosso planeta? Porque se não fosse por nós termos um planeta, onde que nós estaríamos? Pois é. Requer mudar, querer mudar. É o esforço, requer esforço. É um esforço contínuo, é um esforço do dia a dia. É um esforço que hoje vai, legal, conseguir. Amanhã eu posso cair. Mas o importante é não desistir. É você persistir, é você lutar todos os dias, é você pensar positivo todos os dias. Quando vir aquele pensamento, não, vou desistir porque não está dando certo, sei lá. Respira fundo, pensa de novo. Não, eu vou conseguir, porque vai fazer bem para mim. Eu estou mudando para mim, eu não estou mudando para os outros. Eu estou mudando para mim, para poder, sim, ficar de bem comigo, ficar feliz comigo mesma, e aí então poder dar aos outros o que eu tenho. Ser positivo, energia. Quando nós somos positivos, nós temos ao nosso redor energia positiva. Quando negativos, energias negativas. Não diz que o positivo atrai o positivo? Quando eu estou bem, tudo de bom acontece ao meu redor. Quando eu não estou bem, as coisas parecem que acabam desandando. Então, por que não ser positivo? Mesmo quando nos acontece algo que seja difícil de lidar, que a gente muitas vezes perde a paciência, ou se decepciona com alguém, não vamos julgar a pessoa. Não vamos julgar o outro. De repente, ele até está errado, mas não cabe a nós julgarmos. Para quê? Para não entrar numa sintonia negativa. Vamos tentar ver o lado bom das coisas. Aconteceu isso. Tá, mas por quê? Poxa, mas ele está errado. Tudo bem, ele está errado, mas não cabe a mim julgar. Porque o dia que eu cometer esse erro, eu também não quero ser julgada da forma que eu vou julgá-lo. E normalmente é assim. Eu não quero ser julgada, mas eu posso julgar o outro. Então, mesmo que a pessoa esteja errada, não crie essa atmosfera negativa perto de você. Tudo bem, ele está errado, não vou continuar uma discussão. Eu vou parar, vou respirar, vou pensar positivo. Parece meio utópico, né, fazer isso. Mas é um exercício. É um exercício diário que, se você começar, vai se tornar um hábito na sua vida. E esse hábito vai trazer energias positivas, e essa energia positiva vai trazer cada vez mais energia positiva. E trazendo energias positivas, é mais fácil a gente se esforçar. As amarras. Pois é, as amarras, que é a mágoa, a raiva, o ódio, todo tipo de ressentimento que nós temos, elas nos impedem, muitas vezes, de mudar. Porque eu estou mudando. 2, 3 meses, dia a dia, me esforçando, tentando, conseguindo. Aí, de repente, aconteceu uma coisa, eu perdi totalmente a paciência. Fiquei com raiva.
Se eu deixar essa raiva tomar conta de mim, eu vou me acomodar e não vou mais querer mudar. Aí entra também a questão energética de novo. Eu vou começar a ter pensamentos negativos. Eu vou atrair o quê? Energia negativa. Com energia negativa fica mais difícil. Então, esse tipo de sentimento, nós temos que trabalhar muito, muito para tirar de dentro de nós. Como eu falei, eu não considero fácil, mas também não é difícil e não é impossível. Ser família. Pois é, ser família. Pai, mãe, filho, filha, beleza, está todo mundo ali dentro de casa, mas são família? Sentam, conversam, trocam ideias, almoçam ou jantam juntos, tomam um café da manhã, pelo menos uma refeição do dia juntos? Sabe o que está acontecendo na vida do outro? Sabe de verdade? Sabe o sentimento que está tendo? Eu estou apoiando o meu marido, minha esposa, os meus filhos? Os meus filhos, se eu tenho algum problema, eles estão sabendo, eles estão me apoiando? Isso é ser família. É compartilhar momentos bons e momentos ruins. Estarem juntos, se unirem. Se eu tenho uma família onde eu tenho a conversa, eu tenho o diálogo, eu vou ter o apoio também para poder mudar. Eu vou ter vontade de querer mudar. Porque eu quero ser uma pessoa melhor, uma pessoa boa para aqueles que estão próximos de mim. Não fomentar assuntos desnecessários. Vamos pegar um noticiário. Quando a gente liga a TV, vocês já viram algum canal que só tem coisa boa? Alguém aqui sabe algum canal? E canal de TV que só passa notícia ruim? Morte, assassinato, tudo quanto é coisa negativa. É o que mais tem, né? Isso quando a gente não pega o controle, né? Eu conheço uma pessoa que faz isso. Ele pega o controle, o poder é só dele, e ele vai mudando. Ah, chegou, é propaganda de um jornal, ele passa para outro. É propaganda do outro, ele passa para outro. Aí ele volta naquele primeiro. E ele adora coisas ruins. Isso é meu pai. É difícil. Quando eu vou na casa dele, eu não consigo ficar sentada perto dele para assistir, gente. É bem complicado. Não faz parte aquela energia, sabe? Aquela coisa ruim que a notícia traz. Porque a mídia usa de uma forma tão sutil que nós não percebemos, que você acaba entrando naquela onda, muitas vezes, de raiva, sabe, de xingação, até uma forma de xingar mental. A troco de quê? A vida daquele que fez. Ah, porque fulano assassinou Beltrano. Tá, correto? Não é? Jamais. Ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém. Se nós não temos o direito de julgar o próximo, imagina de tirar a vida. Mas, vendo uma notícia dessa, muitas vezes, não acaba pensando, putz, pega um cara desse e põe numa cadeia, né? Tudo bem, é a lei humana. Mas, se você fica alimentando esse tipo de pensamento o tempo todo, aí você fica passando isso adiante, eu não vou estar fomentando assuntos desnecessários? Cuidar do planeta. Nós temos um planeta onde ele tem tudo, ele nos dá tudo. E nós estamos fazendo o quê para preservar esse planeta? Um planeta que quem está aqui acredita na doutrina espírita, nós vamos morrer e nós vamos reencarnar, se tivermos esse merecimento, né? E quando a gente reencarnar, como é que vai estar o planeta? Alguém já parou para pensar nisso? Como é que eu quero voltar para cá? Com um planeta melhor do que ele está hoje? Ou eu vou voltar num planeta mais destruído do que ele já está hoje? Ah, mas eu não vou reciclar o lixo porque na minha rua ninguém recicla. Tudo bem, mas você não é ninguém. Você é você. Você tem que fazer a sua parte. Se o outro não faz, paciência. Você tem que ter a consciência de fazer a sua parte.
Cuidar da saúde. A questão de cuidar da saúde é que nós temos um corpo físico. Nós temos que cuidar dele para que a gente possa chegar dentro do tempo necessário para que a gente possa mudar as nossas atitudes, nos mudarmos e sairmos daqui, dessa encarnação, melhor do que nós entramos. Que possamos sair daqui, pelo menos quitando um pouquinho das dívidas que a gente veio quitar. E não cultuando o corpo, que é o que muitas vezes acontece. Cuidar do corpo é cuidar da saúde física do nosso corpo, não cultuar o corpo. Trabalho em equipe. Quando eu estou no trabalho, ou até mesmo em casa, eu posso trabalhar com outras pessoas. E as pessoas não precisam fazer exatamente do meu jeito. Tanto na empresa que eu trabalho, quanto na minha casa, eu sempre queria que as pessoas, quando eu fosse ensinar alguma coisa para alguém que chegasse novo, queria que fizesse do meu jeito. Não podia ser de outro jeito, tinha que ser do meu jeito. Se a pessoa vai chegar no mesmo resultado, por que eu não posso trabalhar em parceria com ela? Se a minha filha vai lavar a louça, por que eu não posso deixar ela lavar a louça do jeito dela, que vai ficar limpa da mesma forma que eu deixo a minha limpa? Não é verdade? Cada um tem um jeito de ser. Então, cada um também tem um jeito de fazer as coisas acontecer. Nós temos que respeitar o jeito do outro, o tempo do outro. Porque, às vezes, a forma que ele está fazendo é o melhor que ele pode dar. E ajudar o próximo, né? Ajudar o próximo, eu sempre penso assim, eu vou fazer para o outro o que eu gostaria que fizesse para mim. Eu vou me colocar no lugar do outro. Será que eu gostaria que tivesse essa atitude para mim, para comigo? Será que eu gostaria que fizesse isso comigo? Se coloque no lugar do outro, aí você vai saber de que forma, a melhor forma para ajudar o próximo. Por pequena que às vezes seja uma mudança na nossa vida, realmente muito pequena, que às vezes a gente nem leva muito em consideração, vai fazer uma diferença muito grande, porque já é um daqueles degraus que você subiu. É melhor, às vezes, uma pequena mudança, mas ela estar fortalecida, do que uma grande mudança, que, na verdade, pode ser uma ilusão e que você caia. E que cada um de nós possa dar o seu melhor. O meu melhor não é igual ao de cada um de vocês. Não me cabe julgar o que é o melhor de cada um de vocês. Cada um tem que saber qual é o seu melhor. Eu estou tentando, eu estou lutando, eu estou me esforçando. Eu só digo uma coisa para vocês, que foi o que serviu para mim. Não desistam de vocês. Nunca. Se esforcem, lutem, tentem. Caiu, levanta. Está com vontade de desistir? Lembra, você tem um anjo guardião. Peça auxílio, peça amparo. Mas não desista de você. Porque Deus, mesmo nós sendo muito, mas muito imperfeitos, Ele jamais, em momento algum, desistiu de cada um de nós. Obrigada. Obrigada, Fabiana. Agora nós vamos para a segunda etapa dos nossos trabalhos, que é o passe. E vamos convidar a Fabiana